Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, para aprender um pouquinho, sobre uma classe de palavras, que é a classe de substantivos. Então, nós vamos ver, conhecê-la, conhecer os seus tipos, tá certo? Vocês já conhecem substantivos, sabem o que é, mas aí a gente vai conhecer os tipos, que são vários tipos de substantivos, tá certo? Vocês vão conhecer mais profundamente, ok? Então prestem atenção, se quiserem acompanhar a explicação no livro de vocês, está a página aí, Então acompanhem, tá certo? E vamos lá conhecer os substantivos. Então, pessoal, a gente vai conhecer hoje, certo? Esses tipos aqui de substantivos, tá certo? Que aí no livro de vocês está substantivo 1 e substantivo 2, tá certo? Tá dividido em duas partes. Nós vamos aprendê-los aqui, certo? Agora, e são, substantivo comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo, tá certo? Então, o substantivo ele pode ser classificado, diante dessas palavras aqui, que vocês vão conhecer, o que é cada um dessas classificações. E aí eu vou estar dando exemplos, tá certo? Para vocês fixarem na cabeça de vocês e vou dizer o que é cada um deles, tá certo? Vamos iniciar pelo substantivo comum. Então vejamos o seguinte, certo? O substantivo é aquela palavrinha, que dá nome às coisas, nome aos seres, Esses seres podem ser reais ou imaginários, tá certo? Então, essa classe aqui, ela vai dar nome, vai dizer o nome das coisas, tá certo? Então, nós temos aqui o substantivo comum. E o que é um substantivo comum? Substantivo comum é aquele substantivo que designa nome de coisas que não são coisas específicas, certo? Como objetos, como brinquedos, comida, certo? Nome de animais, certo? Nós chamamos de substantivo comum porque não especifica, Não é nome de nenhuma pessoa, nem nome de nenhuma cidade, certo? Então nós dizemos que é um substantivo comum, certo? Nós podemos escrevê-lo, com letra minúscula, a menos que, esteja aí no início da frase, certo? Mas nós escrevemos substantivo comum com a letra minúscula mesmo, tá vendo? Então aqui eu tenho um exemplo, O exemplo bola, Bola é um substantivo comum, porque é o nome de um brinquedo, tá certo? E carrinho, Como tantos outros também. Escova, mochila, Então, são substantivos comuns, tá certo? Porque eles não são, de nenhuma coisa específica, Não está designando nome de pessoas, nome de cidades. Então, nós chamamos de substantivo comum, tá certo? Então, vamos agora para o substantivo próprio. Então, agora, vejamos aqui a diferença, para o substantivo próprio, A gente viu o comum e agora vejamos o próprio. O substantivo próprio é aquele que dá nome às coisas, particularizando, especificando, diante do seu grupo, da sua espécie. Então, aqui nós temos, o nome de pessoas, porque quando eu digo o nome de uma pessoa, eu estou especificando a pessoa que eu estou falando. Não estou falando de qualquer pessoa, tá certo? Estou falando daquela pessoa específica. Então, eu chamo de substantivo próprio. Então, aqui eu tenho um exemplo, Isabelle, É o nome de uma pessoa. Então, nós chamamos de substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa, tá certo? E Sumé, Sumé é uma cidade. Então, se encaixa aqui nos substantivos próprios. E por que próprio, Sumé, tia? Porque eu estou especificando a cidade que eu estou falando, tá bom? Então, nome de cidades, nome de pessoas, nome de comércios, tá certo? É nome de rios, é nome de escolas, Por exemplo, nossa escola, Pai Eterno, Então, eu escrevo com letra maiúscula porque é um substantivo próprio, tá certo? Então, aqui, entrando agora em substantivo simples,
O substantivo simples é aquele substantivo que é formado por uma só palavra, tá certo? Quando eu tenho uma palavra só, eu chamo de simples, tá certo? Porque uma palavrinha já vai definir meu substantivo ali, então eu chamo de simples. Aqui eu dei o exemplo de escola, né? Que é uma palavrinha só, então eu chamo de simples. Cadeira, né? Eu vou colocar aqui o girassol, né? É uma palavrinha só. Então eu posso dizer, né, que é um substantivo simples também, tá certo? E agora vamos para o substantivo composto, certo? Vamos conhecer alguns, né? E por que eu chamo de composto? Gente, aí em oposição, né, a um substantivo simples, eu tenho composto, tá certo? Substantivo composto é aquele que a formação do seu nome, né, recebe duas palavrinhas, então, ou mais, né? Nós temos aqui um exemplo, né, de guarda-roupa. Tá vendo que eu tenho duas palavras para designar uma única coisa, né, que é aquele móvel, né, que a gente coloca nossas roupas, nossos lençóis, né, sapatos também. Então, aquilo é um guarda-roupa. Veja que se eu deixar só guarda, né, eu não estou falando daquele móvel lá do meu quarto. Eu estou falando, né, de uma pessoa, né, de um guarda de trânsito, então, ou de guardar alguma coisa, né? E quando eu falo só roupa, eu estou falando de uma peça de um vestuário, né? Então, quando eu junto guarda-roupa, né? Aí sim eu tenho a origem, da origem, aquele meu móvel lá do meu quarto, certo? Nós também temos nome de pessoas, né? Que são nomes compostos. Por exemplo, aqui Juliane, que é a professora de matemática da escola, né? O nome dela é assim, é o nome composto, tá? Juliane. Então, é um exemplo de nome composto, que é composto e próprio ao mesmo tempo. Por quê? Porque é o nome de uma pessoa, né? Então, esse substantivo aqui, ele tem duas classificações. Ele tanto é composto, como ele é próprio, tá certo? Nós podemos também ter alguns casos, né, de substantivos que recebem mais de uma classificação, como esse que eu acabei de falar, né? O nome pode ser próprio e pode ser simples, né? Por quê? Porque é uma palavrinha só, né? Então agora vamos para o próximo substantivo. Então agora nós temos o substantivo primitivo, né? Substantivo primitivo é aquele substantivo, aquele nomezinho, né, que dá origem a outros nomes, certo? Eu coloquei aqui como exemplo, né, que as palavras que vocês conhecem bem, né, como pedra e chuva, né? Por que ele é primitivo? Porque a partir desses nomes, né, a gente forma outras palavras. Nós temos aqui em pedra, nós podemos formar pedraria, né? E de chuva, chuveiro, chuvisco, né? Então, olha, partindo desses nomes aqui, né? Desses substantivos aqui, eu formei outras palavras. E outras palavras, ainda tem pedreiro, pedregulho, né? Que vem de pedra. Então, por isso que é primitivo, porque dá origem a outros substantivos, tá certo? Nós também temos banho, né, que de banho surge banheiro, e temos muitos substantivos primitivos, certo? Então, ele é primitivo porque ele vai dar origem, né, a outros nomes. É como se ele fosse a matéria-prima, né, que dá origem a outros objetos, né? Então, é dele, né, desse substantivo aqui primitivo, que vai surgir outras palavras, tá certo? Nós temos aqui agora, né, o substantivo derivado, que é o contrário do primitivo, certo? Então, o substantivo derivado é aquela palavra, né, que ela se origina de outra palavra já existente, né? Então, aqui eu peguei como exemplo pizzaria, né? A palavra pizzaria, ela vem da palavra pizza, né? Então, eu posso dizer que ela é uma palavra derivada, porque ela vem, ó, de pizza, certo? Peguei também aqui saboneteira. Saboneteira, né? Vem da palavra sabonete. Sabonete, certo? Então, nós chamamos de substantivo
derivado porque ela parte de uma palavra que já existia, tá? Nós temos chuveiro, nós temos chuvisco, nós temos pedreiro, como eu falei, né? Então, nós temos muitas palavras também primitivas que designam, né? São da mesma área, digamos assim, né? Porque pizza, pizzaria, pizzaiolo, tá tudo ali, né? No mesmo espaço, né? Então, nós chamamos de palavras derivadas, porque elas partem de outros que já existiam, tá certo? Então, gente, aqui, né, nós temos agora o substantivo concreto, né, que é aquele substantivo que não precisa, né, que existe independente, né, que ela é independente. Então, ele tem a existência dela independente. Ele não precisa que ninguém, né, de ninguém para existir. Como, por exemplo, bala, né? Bala. Então, a bala, óculos, caneta, né, lápis, quadro, são independentes, porque eles não precisam de ninguém, né, que ninguém os sinta, né, para eles existirem. Se eu quiser ou não, o óculos vai ser sempre óculos, tá? Independente, né, de ninguém. Então, os objetos, né, eles também podem ser reais ou imaginários, tá certo? Então, eu, por exemplo, se eu disser assim, olha, uma fada, a gente sabe que fada é um ser imaginário, né? As fadas, elas não existem. Então, é imaginário, mas é concreto. Porque a fada, né, ela não precisa que ninguém sinta, né? Ela simplesmente existe. Então, não existe, né, existe aqui na nossa, junto conosco, né, no pode ver, mas é um ser que existe, tem existência. A gente sabe o que é uma fada, né? A gente conhece algumas fadas, então elas estão aí. Então vamos conhecer agora a diferença, né, que vocês vão entender de fato, né, o que é o concreto, e agora vamos para o abstrato, que vai dar um contraste, e vocês vão entender bem direitinho, né, o que é o concreto e o que é o abstrato, certo? Então agora, né, conhecendo o substantivo abstrato, né, que é aquele substantivo que vai dar nome a coisas que não têm existência independente, né? Dependem sempre de alguém para existir, né? E ele vai designar as qualidades, vai designar as sensações, os sentimentos, tá certo? Como eu coloquei aqui, ó, felicidade. Por que é abstrato? Porque alguém precisa sentir para ela existir, né? A gente não toca na felicidade, mas a gente sabe, a gente sente. Então, nós chamamos de substantivo abstrato, tá certo? Como a raiva também, tá? Inteligente é um substantivo abstrato também, né? Então, essas sensações, sentimentos, tá certo? São chamados de substantivos abstratos, porque precisam de alguém, né, para poder existir, né? Vocês vejam aí a diferença entre o concreto, né, que tem existência própria, como a caneta que eu falei, sapato, né? Então, não é preciso de alguém para existir, certo? Eles simplesmente existem. Então, agora vamos para o substantivo coletivo, que é o nosso último substantivo de hoje, né? A gente vai aprender aí, vocês já conhecem, vai ficar bem fácil. Então, vejamos agora, né, o nosso último tipo de substantivo, que é o substantivo coletivo, né? E o que é coletivo, né? O substantivo coletivo é aquele substantivo que vai dar nome a um grupo, certo? A um grupo de alguma coisa. Quando nós falamos em transporte coletivo, é aquele transporte, né, que leva várias pessoas. Então, da mesma forma, é o substantivo coletivo. Ele vai dar nome de uma só vez a várias pessoas, a várias coisas, né, do mesmo grupo, certo? Então, aqui como exemplo, né, eu trouxe constelação, que dá nome a um grupo de estrelas. Né? Então, chamamos de constelação para falar que tem várias estrelas, falar de várias estrelas, não é isso? Então, cardume, né, que vai dar nome a um grupo de peixes, certo? Alfabeto, né, que é nomeando um grupo de letras, tá certo? Então, esse aqui é o substantivo coletivo, né, porque ele dá nome a um grupo, certo? A um grupo de alguma coisa.
Gente, só para ficar bem claro para vocês, né? O substantivo coletivo, ele vai dar nome, né, a um grupo de seres da mesma espécie, tá certo? Então vejam que eu dei exemplo de estrelas, né? Peixes, mas são da mesma espécie. Cardume são, né, um grupo de peixes. Quando eu falo em alfabeto, eu estou dando nome a um grupo de letras, né? Então são seres da mesma espécie, tá bem? Tá bom? Então fiquem aí, né? Entendam, espero que vocês tenham entendido esses substantivos que foram comum, né? O próprio, simples e o composto, derivado, primitivo, coletivo, né, abstrato e concreto, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Vamos fazer atividades aí pra gente ir treinando, né, essa classe aí e não esquecer, tá certo? Então, beijinhos, até a próxima aula.